Olá, sextuano, boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto que é para a segunda avaliação, tá? Não vão se preocupar, mas já tem muito assunto para a primeira avaliação. E nem tem, né? São poucos assuntos que tem. Mas, para não confundir a cabeça de vocês, porque a aula presencial, diferente de videoaulas, né? Isso é muito diferente. O professor à sua frente, explicando, tirando suas dúvidas. E a videoaula é totalmente diferente, né, gente? Então, para não complicar a cabeça de vocês, vai ficar a página 67. Adjetivo e locução adjetiva, tá? Para a segunda avaliação. É fácil, vocês já viram, né? Adjetivo é uma das classes gramatical que vocês já viram lá no 5º ano. Só que a gente esquece, né? Nunca se aprende tudo na mesma hora, a gente esquece. Então vamos à página 67. Hoje eu vou apenas explicar. Na próxima aula nós vamos fazer atividade, vou marcar as páginas, tá? Para vocês responderem e mandarem pelo PV, que é para ganhar os pontinhos de vocês. Eu não vou responder que eu não entendi. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta pelo meu PV, tá bom? Que eu tirarei a sua dúvida. Mas tem que responder as atividades. Então, o que é o adjetivo? O adjetivo é uma classe gramatical que indica uma característica ou uma qualidade do sujeito. Quando eu digo Maria é bonita, Maria é bonita. Quem é a característica de Maria? Qual é a característica dela? Ela é bonita. Maria é inteligente. Qual é a característica de Maria? Ela é inteligente. Daí eu digo, Maria está feliz. É o estado como Maria se encontra. Maria está triste. Também é o estado como Maria se encontra. Então, adjetivo é uma característica que nós damos ao sujeito. Nós podemos dar a outro, por exemplo, eu dou a um sujeito, a um ser humano, e posso também dar a um animal, a um objeto. A característica não se refere somente a seres humanos. Se eu digo o meu livro é maravilhoso. Qual é a característica do livro? Maravilhoso. Então é um adjetivo. Meu gato é lindo. Qual é a característica do gato? Lindo. Meu cachorro é valente. Qual é a característica do cachorro? Ele é valente. Então, aqui no livro, veja bem, quando você estudar na página, quando você vê a página 67, veja bem aqui nesse rodapézinho aqui, ó. As palavras que particularizam o substantivo, dando a ele características ou qualidades, recebe o nome de adjetivo. Quando indicam o lugar de origem ou nacionalidade do ser a que se refere, ele é chamado de adjetivo pátrio. Por exemplo, quem nasce no Pará é paraense. Quem nasce no Pará, paraense. Quem nasce no Ceará, cearense. Quem nasce em Pernambuco, pernambucano. Quem nasce em Alagoas, alagoano. E assim sucessivamente, né?
é a nacionalidade da pessoa. Aí nós temos um adjetivo pátrio, tá? Quando se refere à nacionalidade de alguém. Temos também a locução adjetiva. A locução adjetiva, ela é formada por duas ou mais palavras que se referem ao adjetivo, tá? Porque se eu digo, meu gato é bonito e, por exemplo, meu gato é muito belo, não é? Meu gato é belíssimo, tá? Então, quando eu me refiro a duas ou mais palavras, eu tenho uma locução adjetiva. Quando eu tenho só uma palavra, eu tenho só um adjetivo. Adjetivo é uma característica. Quando eu tenho duas ou mais palavras, eu tenho uma locução adjetiva. Quando se refere à nacionalidade de alguém, eu tenho um adjetivo pátrio. Então, é só isso aí, viu, gente? Adjetivo e locução adjetiva. Só vai ficar para a segunda avaliação. Então, repetindo, o que é adjetivo? É a palavra que qualifica ou caracteriza um substantivo. Esse substantivo não necessariamente pode ser só substantivo próprio, né? Qualquer um outro substantivo. Nós podemos dar uma característica para ele. A nacionalidade, quando falamos de nacionalidade, nós estamos nos referindo de adjetivo pátrio. Quando se refere o adjetivo com mais de uma palavra, nós temos uma locução adjetiva. Tá, como o assunto foi tão pequenino, eu já vou marcar a atividade, tá, gente? Porque foi muito pequenino, são 2 aulas que nós temos, então não dá para parar por aqui, tá? Então, veja bem a página 67. 67. A primeira questão. Releia a seguinte passagem da crônica. Releia a seguinte passagem da crônica Mutley. Faça alguma coisa, considerando as palavras destacadas. Vou ler a crônica para vocês. Só não entrei em depressão porque, assim que eu cheguei em casa, li na internet a notícia de um outro desafio intermodal. Muito mais impressionante. Olha, só que história incrível. Uma empresa da África do Sul amarrou um cartão de memória de 4 gigas na perna de um pombo-correio e mandou o bichinho da sede até ao final. Mandou o bichinho da sede até a filial, fica a 80 quilômetros de distância. No instante em que o pombo partiu, a empresa enviou um e-mail com os mesmos 4 gigas B para a filial. Letra A. Elas estão acompanhando palavras de qual classe gramatical? Então, a palavra intermodial, a palavra incrível e a palavra da África do Sul. Daí você vai dizer se está acompanhando substantivo ou adjetivo. Veja bem,
Vou ler desafio intermodal. Então, veja bem. Desafio intermodal, história incrível e da África do Sul, que é empresa da África do Sul. Então, a palavra é desafio, que está acompanhando a primeira. A segunda está acompanhando a palavra incrível, é a palavra história. E da África do Sul é a palavra empresa. Você vai dizer qual é a classe de palavras, como ela é chamada, tá? A letra B, qual função ela está desempenhando? A letra B, você não copia, você vai apenas marcar. Não é para copiar, você marca no seu livro mesmo. Letra A, estão destacando os substantivos, estão caracterizando os substantivos ou estão demarcando a quantidade de substantivos do texto. Não copie a letra B, você apenas marca no seu livro. A letra C. Agora releia o trecho acima, suprimindo as palavras destacadas. A supressão dessas palavras altera a compreensão do sentido do texto? Justifique sua resposta. Por exemplo, aqui, olha, só não entrei em depressão porque assim que eu cheguei em casa, li na internet a notícia de um outro desafio intermodal. Se eu tivesse que tirar a palavra intermodal, alterava alguma coisa? Muito mais impressionante, olha só que história incrível. Se eu tivesse que retirar a palavra incrível, alteraria alguma coisa? Uma empresa da África do Sul, se eu retirasse da África do Sul, alteraria alguma coisa no texto? É isso que você vai falar. Sim ou não e depois justificar, tá? A letra D. O substantivo empresa foi caracterizado no texto pela expressão da África do Sul. Essa expressão poderia ser substituída por qual adjetivo, mantendo a mesma caracterização? É aí que nós chamamos de adjetivo pátrio, tá? Letra E. Escreva o adjetivo correspondente às seguintes expressões: empresa do Brasil, empresa. Empresa da Espanha, empresa. Empresa dos Estados Unidos da América, empresa, tá? Você vai dizer se referindo à locução do Brasil, da Espanha e dos Estados Unidos da América. Virando a página 68, tem um enorme texto para você ler, tá? Um enorme texto, é uma crônica. Você vai ler a crônica Elogios. Você vai ler essa crônica não só uma vez, nem duas, nem três, até você entender, tá, gente? É leitura, tá? Muita leitura. Leitura com muita atenção, senão você não sabe interpretar aquilo que você leu. Na letra A crônica foi escrita com base em qual acontecimento do cotidiano? Você deixa 2 linhas. Gente, eu vou retomar aqui que eu não estou falando as linhas, tá? Não me toquei sobre isso. Que o livro de vocês não tem como responder, né? Os livros lá
da Escola Santa Terezinha não é preciso, porque o livro já vem com as linhas, nem me toquei. Vou repetir de novo as linhas que tem que deixar. Na primeira, na letra A, você deixa 2 linhas. Na letra B, você não vai copiar, você vai marcar no livro. Na letra C, você deixa 4 linhas. São os xizinhos que você coloca, 4 xizinhos, 3, 2. Na letra D, 2 linhas. Na letra E, a resposta na frente, dá para dar a resposta na frente de cada uma. Só não essa última bolinha, porque eu acho que vai tomar a linha toda. Aí você deixa uma linha, tá? Mas as outras dá para dar a resposta na frente. Aqui na letra A, da página 68, deixem 2 linhas. Na letra B, a resposta é pessoal. De acordo com a leitura que você fez, daí como você reage ao receber um elogio, tá? Então a resposta é bem pessoal e boa de responder, né? A C, em sua opinião, por que o cronista e a mulher citada no texto imaginaram que os elogios recebidos não eram verdadeiros? Também é pessoal. Deixem 2 linhas. A letra D. Releia o trecho a seguir. Esse trecho é pequeno, eu vou ler, tá? Triplamente trouxa é o que fui por anos a fio. Não aceitava elogio nenhum. Era como se todos estivessem conspirando para me fazer de boba. Se eu simplesmente agradecesse, estaria atestando que aquele elogio era verdadeiro e merecido. E este seria o primeiro passo para eu me transformar numa presunçosa. Deus me livre. Na letra A, porque, na opinião do cronista, ela se transformaria em uma pessoa presunçosa caso aceitasse um elogio. Você deixa 3 linhas, 3 xizinhos. Na outra bolinha, que adjetivos foram empregados para qualificar o substantivo elogio? Deixem 2 linhas. Ainda é da segunda bolinha, né? Ainda não deixa a linha não, ainda é da segunda, tá? Que adjetivos foram empregados para qualificar o substantivo elogio? Se esses adjetivos fossem omitidos, fossem retirados, né? O texto teria o mesmo sentido? Explique. Aí não é para... Vamos deixar 4 linhas, tá, gente? Na segunda bolinha, 4 linhas. A letra E. Você concorda com a opinião da cronista ao afirmar que todo mundo tem alguma coisa do que se orgulhar? Justifique sua resposta. 2 linhas. Letra F. Que conselho a cronista dá no final do texto? 2 linhas. A segunda, que vai ficar como primeira, vai ficar como terceira. A segunda fica como terceira. Leia a sinopse do filme Ó Menino, Eu Mundo, e responda às questões. Sofrendo com a falta do pai, o menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico, dominado por máquinas, bichos, estranhos seres.
uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno pelo olhar de uma criança. Letra A. Você já assistiu ao filme O Menino e o Mundo? Se já viu, comente com a turma. Se não, essa letra A nós não vamos fazer, né? Porque nós não estamos em aula presencial, né? Vamos pular para B. De acordo com a sinopse, que relação há entre o título do filme e a história que ele conta? Deixem 4 linhas. C. Qual é o objetivo de uma sinopse? Deixem 3 linhas. D. Na sinopse foram empregados alguns adjetivos. Identifique 2 deles e anote em seu caderno. 2 linhas. E. Que função o emprego de adjetivos exerce em textos como esse? 3 linhas. Terceira. O adjetivo também pode mudar o efeito de sentido da frase, dependendo da posição que ele ocupa. Copie os pares de frases a seguir e explique o sentido expresso pelo adjetivo em cada frase. Na letra A, o grande goleiro defendeu o time com garra. O goleiro grande defendeu as bolas perigosas. Deixem 3 linhas. B. O homem pobre pediu esmola ontem. O pobre homem sofreu uma desilusão. Nós vamos... Não, só tem uma página. Eu ia encerrar, mas não dá para encerrar, porque só tem uma, tá? Deixem 3 linhas. Página 70. Leia a tirinha a seguir e responda as questões propostas. Cascão, onde vai com calção e toalha? Resolvi que um banho diário faz muito bem para a saúde. Puxa, deixa a turma saber disso. Aqui está bom, está quentinho, gostoso, a propósito para um banhinho de sol. Na letra A, por que Cebolinha ficou assustado ao ver o Cascão passando com uma toalha e de calção de banho? Deixem 3 linhas. B. Quais adjetivos ele utiliza para caracterizar o lugar onde estendeu sua toalha? 2 linhas. C. No último quadrinho, que locução adjetiva Cascão utilizou para caracterizar o banho que iria tomar? 2 linhas. D. Caso Cascão substituísse essa locução pelo adjetivo solar, teríamos alguma mudança de sentido de sua fala? 4 linhas. E. O banho para o qual ele estava se preparando é o mesmo imaginado por Cebolinha? Justifique sua resposta. 3 linhas. Quinta e última. Algumas palavras na língua portuguesa podem exercer mais de uma função. Nesses casos, a distinção é feita por meio da análise do contexto. Observe os pares de frases a seguir e copie apenas aquelas em que a palavra destacada tem a função de um adjetivo. Letra A. O baiano adora acarajé. 1 linha. O acarajé baiano atrai muitos turistas. 1 linha. B. Muitos brasileiros gostariam de conhecer Mariana, Congonhas, Tiradentes, São João del Rei e Sabará.
cidades históricas que fazem parte do caminho conhecido como Estrada Real. Só uma linha dá. No carnaval, os músicos brasileiros são disputados em todas as regiões do país. Uma linha. C. O homem perverso fez seu amigo chorar. Uma linha. O perverso é aquele que não sabe amar. Outra linha. O vermelho é minha cor predileta. Uma linha. Aquela moça comprou um carro vermelho. Outra linha. Gente, a atividade é meio grande, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Façam o que vocês tiverem condições de fazer, tá? Eu sei qual é a dificuldade do professor não estar na presença do aluno. Então, vocês façam aquilo que você tiver condições. Não se preocupe, tá? Que na próxima aula nós vamos fazer a correção, tá? Eu faço a correção, tá? E você vai fazer no seu caderno. O que você errou, você apaga e faz tudo certinho. Depois que eu fizer a correção, é que você vai enviar para o meu PV, tá? Não se preocupe, tá? Não é precisar, essa eu não sei, essa aqui tá complicada. Eu sei que fica complicado, você tá apenas no sexto ano, né? No sexto ano. E não se preocupe, tá, gente? Que façam aquilo que vocês sabem. O que não sabem, eu vou fazer a correção, vou mandar o vídeo, você corrige e envia, tá bom? Uma boa tarde e até a próxima aula.